Quando nós começamos a estudar Apocalipse e analisar a fundo a história do Apocalipse, não estude Apocalipse sem a história, que você não vai entender nada. Se você quer conhecer Apocalipse, bote os livros de história do lado de Apocalipse e comece a estudar Apocalipse e a história. E você vai identificar dezenas de coisas. E aquilo que falo a vocês essa noite é identificado pela história e pela Bíblia. A realidade é que, olhando essa segunda besta, nós encontramos o perfil dos Estados Unidos da América. Exatamente vindo desse território desocupado, por cristãos que fugiram da Europa buscando a liberdade, e essa nação cresceu sobre os marcos da liberdade religiosa. Eu já não sei mais o quanto ela é tão livre hoje, e eu posso falar porque morei lá há 15 anos, mas lhes digo, profeticamente estudando a palavra, nós encontramos os Estados Unidos dentro do Apocalipse, como uma nação proeminente, com objetivos definidos. Esse poder que tem a aparência de cordeiro, mas fala como dragão, é quem vai formar a imagem da besta. A primeira besta foi formada como fruto de uma apostasia da igreja cristã. A igreja cristã apostatou, e quando Constantino mudou o domingo, a igreja cristã foi com ele para o domingo, para evitar a perseguição. E essa apostasia gerou o controle da igreja, oprimindo e perseguindo, jogando cristãos na fornalha e jogando cristãos nas arenas para ser tragada pelos animais ferozes. A igreja apóstata permitiu a entrada de costumes pagãos dentro da igreja. E aí houve uma união do poder civil e do poder religioso. E eu lhes digo, quando o Império Romano caiu, começou a haver uma associação entre o poder civil e religioso. E a mesma coisa está começando a acontecer agora. Há passos sendo dados na direção de uma união entre o poder civil e religioso, entre a primeira besta e a segunda besta. E essa semana, o pastor César me procurou, e ele me deu um papelzinho que ele queria que eu lesse para vocês. E eu não tinha lido o papelzinho dele, mas eu fui ler o papelzinho que ele me deu, e eu achei muito interessante. Eu falei assim, eu vou partilhar com a igreja esse papelzinho. É uma história. Ele diz assim, eu vou ler para não ser traído pelas palavras. A história diz assim: numa viagem de avião entre a Europa e os Estados Unidos, o pastor Sean, que foi há muitos anos atrás um departamental da Conferência Geral, ele assentou-se ao lado de um sacerdote jesuíta. Estava viajando da Europa para os Estados Unidos, e ele sentou do lado de um sacerdote jesuíta, que é a seita mais radical da Igreja Católica. Os jesuítas são a seita mais radical da Igreja Católica. Durante a viagem, eles tiveram bastante tempo para conversar, e o pastor não se identificou como um pastor adventista, e levou a conversa para o terreno da união das igrejas. E perguntou ao jesuíta, qual é a sua opinião a respeito da união das igrejas? E o jesuíta lhe respondeu assim, olhem a resposta do jesuíta: nós católicos não nos preocupamos com as igrejas populares ou carismáticas. Só há duas igrejas católicas no mundo, a católica romana e a católica adventista. Nossa preocupação está nesta última igreja, porque eles não vão se unir a nós. E a última batalha vai se travar entre essas duas igrejas. Amém? Meus queridos, eu creio 100% na palavra desse Jesus. A controvérsia vai ser entre o sábado e o domingo. A controvérsia vai ser qual dia que nós vamos adorar.